A medicina é o remédio para todas as dores humanas. Há médicos do corpo e médicos da alma. Abençoados são aqueles que, como médico e sentimento humanístico, conseguem, com a ajuda de Deus, reunir a cura como um todo para as nossas vidas. Parabéns a toda esta responsável e dedicada classe pela comemoração de seu dia. Salve, salve o Dia do Médico, comemorado neste mês de outubro. E falando de outubro, a gente vai falar hoje no nosso programa sobre o Outubro Rosa. No nosso bate-papo Entre Linhas, nós teremos a doutora Cíntia de volta, doutora Paola. Vamos conversar com elas e saber, entre outros assuntos abordados sobre o câncer de mama, também o lado jurídico das pessoas que são acometidas por este tipo de câncer, o câncer de mama. Teremos também uma entrevista com o ilustre presidente da OAB de Santo Antônio de Pádua, doutor Adalto Furlani, e também o empresário Mauro Lúcio Daer, que estaremos abordando um assunto que permeou as redes sociais nos últimos dias e continua permeando, que é a poluição do nosso Rio Pomba. Acompanhe comigo, agora, a seguir. Agora, na palma de sua mão, a imagem da emoção. Baixe nosso aplicativo grátis e assista de onde estiver e como quiser a nossa programação. TV Rio Noroeste, a sua, a nossa TV Pádua. Este é mais um Entre Linhas. Entre Linhas fez sucesso, hein? Doutora Paola, doutora Cíntia, duas queridas advogadas, sempre participando conosco. Hoje, especialmente, nós queremos, já de início, fazer uma especial saudação a toda a classe médica, a todos os doutores e doutoras que cuidam da nossa saúde. Neste mês de outubro, comemorando o Dia do Médico, mais especialmente no dia 18. Parabéns a todos vocês, que Deus os abençoe, para que vocês possam ter muita paciência, muita sabedoria, muita dedicação para cuidar da nossa saúde e a de vocês também. Parabéns pelo Dia dos Médicos a todos os profissionais da área. E aí? Muito feliz em estar de volta com vocês. Eu estava um pouquinho sumida, né? Mas agora retornei, estou muito feliz de estar aqui. Também gostaria de deixar o meu parabéns a todos os médicos, o meu agradecimento pelo papel fundamental que eles têm na nossa sociedade. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de mandar um grande abraço para vocês nesse mês, né, que a gente comemora o Dia dos Médicos. Pois é, nós já estávamos também com muitas saudades, viu, doutora Cíntia? Embora a doutora Paola tenha cumprido o papel direitinho aqui na área jurídica. Obrigada. E somou com a gente muito, com certeza. Com certeza. Muito feliz de estar aqui também. Agradecer, como sempre, o convite. Hoje especial, muito feliz, né? Fazendo o programa com quem me apresentou o programa. E muito satisfeita também de estar aqui. Aproveito a oportunidade para saudar os médicos pelo seu dia também. E dizer principalmente, fazer um agradecimento e parabenizar principalmente aqueles que não se esquecem do juramento que fizeram quando se formaram. Porque eu acho que isso que é importante quando a gente escolhe uma profissão. Né? Profissão é dom, é aquilo que você vai fazer uma vida inteira. Então, se você não tem amor por aquilo, não adianta começar, não adianta fazer, porque... Então, parabéns àqueles que levam muito mais pelo coração, pela vocação, pelo juramento que fizeram, do que pelo valor financeiro. Esses têm sempre o meu respeito.
Falou, doutora Paola, muito bem. Pois é, gente, e falando de médico, a gente dá continuidade a um tema muito legal que a gente aborda hoje, que é o Outubro Rosa, né? Tem tudo a ver com médico. Outubro Rosa, que é o mês em que se comemora a prevenção do câncer de mama. E nós estamos, então, no nosso Entre Linhas com a doutora Paola, com a doutora Cíntia, para falarmos um pouquinho também deste tema que é tão importante. Quantas pessoas, né? Nós temos aqui uma estatística do jornal O Globo, dos últimos dias, que diz assim: em 2014 foram notificadas 14.786 mortes decorrentes de câncer de mama em todo o país, sendo que 2.015 pessoas morreram somente no estado do Rio de Janeiro. Mais impressionante disso é que não é só mulher que tem câncer de mama. É verdade, poucas pessoas sabem disso, não é? Uhum. Os homens também têm cânceres de mama. Numa incidência menor. O estado do Rio tem a maior estatística de câncer de mama, segundo o INCA. Então, gente, é uma notícia que deixa a gente assim meio que preocupados, né? Sim. E aí, doutora Cíntia, o que você pode falar sobre o câncer de mama? Uma época tão moderna que a gente vive, de tecnologia, de informações. Hoje em dia está muito fácil a gente buscar informações e consegui-las. E mesmo assim ainda tem pessoas que não têm esse conhecimento, que deve buscar uma prevenção, que deve se cuidar mais, está sempre indo ao médico, pelo menos, acho que o recomendado é de 6 em 6 meses para estar fazendo uns exames, fazendo a mamografia. E o autoexame da mama é uma coisa tão simples que pode ser feito todos os dias pela mulher ou pelo homem também, em sua própria residência, durante o banho, no momento que estiver um pouco mais desocupado, né? E as pessoas deixam isso passar às vezes. E é triste porque quando chega a descobrir a situação é porque já apareceu alguma coisa externa, né? De forma mais expressiva. Provavelmente já está num estágio mais avançado. Aí é mais difícil procurar uma ajuda nesse sentido. Isso é muito, muito triste, porque a gente tem a informação, mas a gente não sabe se é mal divulgada ou se as pessoas mesmo não têm interesse, têm medo de buscar e talvez descobrir algum resultado que não seja tão bom. Mas é muito melhor a gente se prevenir do que depois buscar uma solução para aquele problema. Tentar remediar e às vezes nem tem jeito, às vezes né? não dá mais tempo, né? Verdade. Nós temos um índice muito grande de mulheres de 50 a 60 anos com casos de câncer de mama. É um dos maiores índices. Sim. Então, de repente, essas mulheres não são tão antenadas, não estão tão antenadas no momento. Por quê? Apesar da gente saber que hoje a mulherada está antenada, as pessoas de uma maneira geral, porque como nós já dissemos, o câncer de mama também, homem tem câncer de mama, mas nessa idade talvez não tenha pego essa movimentação toda que tem hoje as redes sociais. Uhum. Tem pessoas com 60 anos que não sabem nem mexer num celular, infelizmente, né? Já tem outras com 80, 90 anos que falam no Zap como ninguém, não é verdade? O ideal talvez seria se tivesse um projeto para passar um pouco de conhecimento para essas pessoas. Talvez pessoas da zona rural, né, que conseguisse atingir esse público menos informatizado, né, com um pouco menos de tecnologia. Sim, que um trabalho nos postos de saúde, não sei. Que englobaria aí o programa Saúde da Família, né? Que é um projeto que tem os municípios. Sim. E que os postos de saúde prestam esse trabalho, né? Nós vamos falar um pouco do câncer de mama, vamos nos ater mais à parte jurídica, que é que a doutora Cíntia e a doutora Paola conhecem muito bem. Doutora Paola, vou te perguntar, a mulher que já teve câncer de mama
e precisou fazer a mastectomia, tem algum direito? Ela pode reivindicar no Ministério Público, na Justiça, algum direito? Sim. A mulher que ela teve um câncer de mama, né, na realidade não vale só para o câncer de mama, mas essa lei se especificou bem nisso, que a mulher que teve que fazer uma mastectomia, que é o nome da cirurgia da retirada parcial ou total da mama, ela tem direito, inclusive, de na mesma cirurgia, onde for retirado, né, o problema, o tumor, na mesma cirurgia ela ter a reconstituição da mama. E se isso não acontecer na mesma cirurgia, ela tem o direito dela garantido de ter a reconstituição da mama feita pelo SUS gratuitamente, sem gastar nada com isso. E todo o tratamento estético? Estético de reconstituição da mama. É um direito das mulheres que sofreram com esse problema. Ok. Doutora Cíntia, a mulher idosa que teve câncer de mama ou algum tipo de qualquer outro tipo de câncer e ainda não é aposentada, ela tem direito a algum benefício também? Sim. A pessoa que é contribuinte do INSS e ela tem essa opção de se aposentar por invalidez ou então, no caso, né, se for o caso, de ter uma invalidez total e permanente, ou então por tempo de contribuição. Porém, se ela não for contribuinte, ela não está desamparada. Existe um benefício assistencial que, inclusive, é bem voltado para as pessoas portadoras de doenças, né, de deficiências, e para os idosos acima de 60 anos, que a gente chama de LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Então, elas têm essa opção. Elas não vão conseguir uma aposentadoria, mas vão conseguir esse benefício, que é pago também um salário mínimo ao mês e que com certeza vai poder dar algum suporte para o tratamento e para a manutenção da vida dela, da subsistência dela. Doutora Paola, há algum tipo de facilidade para que uma mulher com câncer de mama ou para uma pessoa qualquer que tenha tido um tipo de câncer conseguir adquirir um carro? Sim, tem valores reduzidos, como por exemplo o IPI é reduzido. Há também uma lei específica que fala inclusive de isenção de PVA para as pessoas que tiveram problemas, né, com a doença. Enfim, tem uma série de benefícios, né, que a pessoa pode sim conseguir se ela teve câncer, tanto sendo mulheres com câncer de mama ou pessoas em geral que tiveram esse problema, podem conseguir. Tem a redução do IPI, redução de alguns impostos na compra do carro, que facilita para a pessoa, inclusive as pessoas que tiveram algum tipo de mutilação. Geralmente o câncer de mama não causa, né, uma mutilação tão grande que a pessoa não consiga se locomover. Mas pessoas que tiveram problema, né, com câncer em outras regiões e precisam de carros adaptados, inclusive há desconto para essas pessoas conseguirem comprar carros adaptados para poderem se locomover. Como é que a pessoa faz para poder, por exemplo, a pessoa mora aqui em Pádua, a maioria dos pacientes fazem quimioterapia em Itaperuna. Na maioria das vezes não se tem carro próprio, né? E quando tem carro próprio não tem como dirigir ou não tem quem dirija para a pessoa. Essa pessoa, ela tem algum benefício também para esse transporte? O que ocorre. Infelizmente, no nosso país, as coisas acontecem muito de forma judicial, né? O juiz tem que mandar, tem que impor para uma coisa que é lei e deveria ser observada com essa simplicidade, mas não é. Então, a pessoa que ela não consegue esse transporte, o que há para garantir, o que é garantido às pessoas com câncer? Tratamento completo, que eu digo, no local do seu domicílio, e se não existe, como é o caso aqui, não há como fazer quimioterapia porque não tem aparelhagem para isso, o SUS tem que garantir que a pessoa tenha tratamento gratuito em outra cidade, que seja todo o tratamento gratuito. Isso inclui, se é uma pessoa de baixa renda, como ela vai se locomover, como ela vai até o local, se ela não tem dinheiro, ela não tem transporte, ela não tem carro para fazer isso. Então, o meio, muitas vezes, é entrar judicialmente requerendo isso, né, e pode fazer um que a gente chama de litisconsórcio de Estado e município para poder conseguir um transporte que leve a pessoa até o local de tratamento, porque é uma garantia
que as pessoas com câncer tenham tratamento gratuito pelo SUS no local do seu domicílio ou fora dele. Isso se ela já tentou junto ao município, né? E por alguma forma foi negado. Foi negado. A gente entende também que não existe a possibilidade do município dispor de um veículo por paciente. Por isso que geralmente são veículos coletivos, né? Que são utilizados as vans para poder levar os pacientes. Só que se acontece isso, de não estão disponibilizando nenhum veículo, a pessoa não pode deixar de fazer o tratamento por conta disso. A lei assegura isso, o tratamento completo, como a doutora Paula disse. Vai desde o veículo, desde o transporte, até todo o medicamento, tudo mais que for necessário, for utilizado para o tratamento. Então, se não conseguiu junto ao município de forma administrativa, né, solicitando, aí tem que reivindicar judicialmente esse direito. Aí tem que ir aonde? Ao Ministério Público? Não. A Defensoria Pública. Defensoria Pública. Ou então a pessoa pode procurar também um advogado para poder estar ingressando judicialmente, se ela possui condições para isso. Se não possui, a Defensoria Pública é o melhor caminho. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher ou uma pessoa que queira fazer uma mamografia, mas não tem condições de pagar essa mamografia. O custo está alto hoje de uma mamografia e é um exame importantíssimo, porque a mamografia é que vai detectar se você tem algum problema para tratamento com antecedência, né, para que quando você descubra já não esteja lá num grau muito elevado. Então, se a pessoa não tem condições de pagar essa mamografia, ela tem alguma forma dela reivindicar essa mamografia? Sim. De graça? Isso. Há uma lei que é a Lei 11.664 de 2008, porque antigamente já existia uma lei que assegurava mamografia gratuita para as mulheres com mais de 50 anos. Aí a Lei 11.664 de 2008 trouxe uma nova redação trazendo essa mesma garantia de mamografia gratuita para mulheres acima de 40 anos, né? Então, a partir dos 40 anos, as mulheres têm direito à mamografia gratuita pela rede pública, pelo SUS. Né? Aí a gente volta naquela mesma questão aqui, que muitos locais, muitas cidades pequenas não têm aparelhagem para fazer mamografia. Hoje a gente sabe que tá complicadíssimo até para fazer uma consulta. Imagine exames assim como uma mamografia, Exatamente. Né? Aí qual é o meio? É a mesma situação que a doutora Cíntia colocou aqui antes da questão do transporte. Isso tem que ser solicitado junto à Secretaria de Saúde do município. Em caso de negativa, aí a pessoa tem que recorrer às vias judiciais, através de advogado ou defensoria pública, para conseguir ter o exame de forma gratuita. Lembrando, se o município não tem, ou ele tem que levar em algum outro município com o qual ele tenha convênio para fazer, ou ele faz na própria cidade, uma clínica particular, da qual o município depois vai fazer o repasse para aquela clínica do valor. O meio que o município vai escolher é exatamente o que ela citou aqui do transporte. Não há como a pessoa também, eu quero fazer em tal clínica com tal médico. Infelizmente não dá para ser assim. O que dá para ser feito é ver com quem o município tem convênio para poder realizar esse exame e a pessoa vai ser enviada até lá para fazer. Ou é outra cidade ou numa clínica particular da cidade, que a prefeitura depois vai repassar o dinheiro para aquele local. Mas a lei garante claramente o direito das mulheres acima de 40 anos a ter mamografia gratuita. E isso é demorado o processo para conseguir esse direito? A gente tenta primeiro a via administrativa. Vai junto à Secretaria de Saúde, marca e tenta fazer por ali. Né? A gente sabe que o volume é grande, né? São muitas pessoas, então às vezes pode ser um pouco mais demorado. Né? Mas, se não for assim, é requerer via judicial. E na via judicial pode ser pedido o que a gente chama de tutela antecipada, né, para tentar trazer isso, não aguardar uma sentença de um processo que às vezes pode ser demorado. Então, pede-se tutela antecipada e o juiz ordena antecipadamente que se faça o exame e o processo vai correr, cumprida essa exigência, feito o exame, o processo se extingue. E é importante frisar também que esse direito é para que a mulher faça esse trabalho preventivo a partir dos 40 anos, mesmo que ela não tenha histórico familiar, porque a lei antiga garantia que a mulher fizesse uma mamografia a cada 2 anos, caso comprovado algum caso na família. Com essa nova redação da Lei 11.664 de 2008,
é um trabalho realmente que visa a prevenção do câncer de mama. A mamografia garantida gratuitamente é feita uma vez ao ano e a pessoa não precisa comprovar, a mulher não precisa comprovar casos histórico, né, de câncer de mama na família. Porque o intuito da lei é a prevenção, justamente isso, porque a mamografia, como a gente iniciou aqui falando sobre o autoexame, a doutora Cíntia falou que é muito importante as mulheres fazerem, muito importante mesmo. Mas o autoexame, ele vai detectar algo quando esse algo já for existente, já estiver palpável. E a mamografia não, né? É um exame mais específico, onde tecnologicamente falando vai ser muito melhor, vai detectar aquilo no início para poder ser tratado e a garantia de cura é muito maior do que algo avançado, né? Eu acho que uma das formas assim importantes da mulher, falando de mulher, de alguma forma identificar alguma coisa estranha na sua mama, é se olhar no espelho, né? Além de apalpar, fazer o exame, o autoexame, tudo, se olhar no espelho, porque muitas vezes a imagem indica, dá indícios, né? Acusam indícios de que alguma coisa de errado está acontecendo. A prevenção é tudo, né? O Outubro Rosa é exatamente para isso, para alertar toda a população sobre a prevenção do câncer de mama. Eu gostaria de pedir à doutora Cíntia e à doutora Paola que deixasse a sua mensagem para as nossas mulheres guerreiras maravilhosas que estão por aí passando por esses momentos, tendo esse problema tão difícil, mas ao mesmo tempo alentador ainda, porque nós temos cura. O mais importante é isso. O câncer de mama, ele tem cura, gente. E se tratado, quanto mais depressa, quanto mais rapidinho for detectado, mais fácil a cura acontece. Então, o que vocês, mulheres, poderiam dizer para as nossas mulheres que estão lá ouvindo, não só as mulheres, mas os homens também? São homens, vocês também têm que fazer mamografias, sim, porque vocês também podem ter câncer de mama. Então, o que vocês diriam para essas pessoas neste nosso programa específico do Outubro Rosa? Com certeza, quem nunca passou por isso, é muito mais fácil da gente falar do que a pessoa que está vivenciando. A gente imagina que não deve ser uma situação fácil. Você, além de saber que você tá com uma doença que depende de vários procedimentos para obter a cura, e você ainda talvez passar por uma fase de mutilação, de se sentir menos mulher, menos bonita. Então é complicado para quem não passou por isso falar. Mas eu gostaria de dizer que a gente tem que se amar independente do nosso estado físico. E eu acredito que quando a gente gosta mais da gente, a gente atrai coisas boas para a nossa vida, principalmente para a nossa saúde. Quando a gente está de bem com a vida, quando a gente tem pensamentos positivos, quando a gente tem vontade de vencer, independente do problema que a gente está passando, com certeza isso aumenta as nossas chances de obter o sucesso, de obter a vitória. Então, gostaria de deixar aqui minha palavra de apoio para quem está passando por isso, para a família, que tem às vezes um familiar que está passando por essa situação. Dizer que você continua linda, você tem um caráter excelente, você é uma pessoa maravilhosa e principalmente Deus está te dando a chance de você se manter forte, de se você mostrar forte, de você fortalecer a sua fé. Então, fica aqui minha palavra de apoio. E pedir a Deus para que abençoe sua vida e que você passe por essa luta vitoriosa. Com certeza você já deve ter passado por outras lutas e essa vai ser só mais uma e eu tenho certeza que no final você vai obter o sucesso. Eu gostaria de falar para as mulheres, né, de forma geral, que a prevenção é muito importante, é tudo que a gente está falando, é um mês especial só para isso. As mulheres têm que se prevenir, tem que se importar com a sua saúde. Às vezes a gente se importa muito com cabelo, unha, roupa e esquece às vezes do que é essencial de cuidar da saúde, de se preocupar mais com você de uma forma ampla, não só uma forma de beleza. Só reafirmo tudo isso que a doutora Cíntia disse,
mulheres que estão passando por isso, sem dúvida nenhuma, são muito guerreiras, né? A gente tem que ter sempre muita fé em Deus, confiança. São fases difíceis da vida, mas que a gente tem que passar confiando, crendo em Deus, e lá na frente a vitória, sem dúvida nenhuma, é certa para quem acredita. E que essas mulheres possam se sentir, né, cada dia mais assim, bonitas. Não se preocupem com o que vai acontecer, não fiquem ansiosos pelo que pode acontecer, ou se já aconteceu, não fiquem depressivas, nem tristes com isso, porque isso é um momento, isso passa, como a Dilma aqui brilhantemente disse, há cura para o câncer de mama, e vamos se importar em cuidar da saúde, em se recuperar, em estar bem. Nada melhor do que uma pessoa bem de vida. Quando eu falo que assim, pessoas bem de vida são pessoas felizes, com saúde, e que torço pela recuperação dessas mulheres, porque sem dúvida nenhuma não é fácil passar por isso, mas que Deus dê muita força para vocês e que vocês procurem sempre os seus direitos. Ok, e eu encerro dizendo para vocês o seguinte, olha, muita atividade física, muito exercício físico é importantíssimo para a nossa saúde, muita alimentação saudável, importante, gente. Não precisa comer carne todo dia, não. Coma saudavelmente sua saladinha, seu pãozinho integral, né? Olha, mulheres lindas, maravilhosas, mesmo com câncer de mama, vocês serão. E com certeza, poderosas. Essa é a palavra exata para vocês. E digo mais, tenho exemplo na família, e o poder que vocês têm, com certeza, vem daquele lá, ó. Porque é uma coisa sensacional. Eu ainda não vi uma mulher que tenha tido câncer de mama, pode ser que tenha, mas eu ainda não presenciei, uma mulher que tenha tido câncer de mama e tenha entregue os pontos, que tenha desanimado, desistido de viver. Pelo contrário, a gente vê uma força que vem, uma vontade de vencer, uma vontade, né, de vencer, é uma coisa impressionante. Então essa força vem da onde? Vem do Papai do Céu. E digo, sem nenhum medo de errar, poderosas vocês são. E esse vídeo é para homenageá-las. Nós vamos assisti-lo agora. Mulheres poderosas, se cuidem, viu? Vamos lá. Vamos ao vídeo. Prepara, poderosas! Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas. São todas mulheres, são um grupo rosa. E esta campanha é até para as mais novas. Que fiquem alerta desde agora, prepara. Nunca fez mamografia,
aplaudir as mulheres poderosas. Vocês merecem. Deus abençoe. Restaurante Gosto Gostoso, o seu ponto de encontro de todos os dias. Self-service aquilo diariamente, churrascos aos sábados e domingos. Gosto Gostoso, o nome já diz tudo. Direção do empresário Luiz Jacinto. Hoje nós estamos aqui numa edição muito importante do nosso programa. Nós tivemos durante toda a semana notícias aí desalentadoras sobre o nosso Rio Pomba, ao mesmo tempo tendo, por outro lado, na nossa água em que consumimos notícias um tanto melhores, agora já nessas últimas horas. E nós estamos recebendo, atendendo a pedido, o ilustre presidente da OAB de Santo Antônio de Pádua, doutor Adalto Furlani, também o Lúcio Mauro Daier, que é da APACA, Associação Paduana de Canoagem. Doutor Adalto também é membro da APACA. Os dois muito amorosos com o nosso Rio Pomba, como todos nós paduanos e adjacentes com certeza. Sabemos todos que estamos passando por um momento difícil, nosso rio está contaminado e doutor Adalto e Lúcio Mauro têm algumas coisas que eles gostariam de colocar para a nossa população e para as nossas autoridades de uma maneira geral, falando sobre a contaminação do Rio Pomba. Antes, porém, eu quero tranquilizar um pouco a nossa população com relação ao uso da nossa água, que era anteriormente cuidada pela Águas de Santo Antônio, a empresa privada, atualmente sob o comando da Prefeitura Municipal de Pádua. Este foi o último esclarecimento em nota postado para nós, da TV Pádua, pelo doutor sanitarista Diego Belgome. Vamos então ao que nos interessa ainda mais, que é falar um pouco da poluição da água do Rio Pomba. Já sabemos através das notas, né, de uma que foi dada ontem, outra que foi dada hoje, que a água tratada que nós consumimos está ainda em nível para se beber, tolerável, aceitável. Mas e o nosso rio? E a vida do nosso Rio Pomba? E aí, doutora Dalton, e aí, Lúcio Mauro, a palavra é com vocês. Diogo, tanto eu quanto o senhor Lúcio e algumas outras pessoas da APAC e da comunidade, sociedade também, a gente se sente incumbido de uma responsabilidade muito grande, que é uma das responsabilidades muito grandes, que é cuidar do nosso rio. Estava conversando com o senhor Lúcio à tarde, sem o nosso rio, a nossa cidade morre. Isso é fato. E, inclusive, a gente estava na prefeitura e em alguns outros locais, e você vê, em todos os locais que você vai em Santo Antônio de Pádua, praticamente todo lugar tem uma foto, 2 fotos, 3 fotos, todas têm uma foto do rio. As pessoas postam fotos no Facebook, no Instagram, todo mundo posta foto da Ponte Velha, da Ponte Nova, sempre aparecendo o rio. Enfim, o rio é o nosso maior patrimônio. E o que nos cabe e o que a gente tem feito ultimamente é tentar cuidar da melhor forma possível do nosso rio. Essa situação que você passou com relação a essas micobactérias, microtoxinas que estão infestando o nosso rio, é de uma preocupação muito grande para nós, porque nós nos informamos de formas devidas e seguras
da situação a partir do momento que o Soluço vai até explanar sobre isso daqui a pouco, detectou que a situação do rio não estava normal. Então a gente procurou, devido à falta de informação, e deixo bem claro aqui que a gente não culpa ninguém, nem pela situação da contaminação do rio, que é uma coisa natural, que o Soluço também vai expor, e também pelas informações. O fato é que a gente não recebendo informações da situação que a gente estava vendo, a gente procurou se informar de algumas formas e a gente ficou ciente de que essa contaminação estava acima dos níveis toleráveis dentro do rio. Fora, não estou dizendo água tratada, água da água Santo Antônio, água Santo Antônio fornece a gente, estou dizendo água que está no rio, que está no leito do rio, onde existe inclusive placas de proibição de se banhar no rio, de se alimentar de peixes pescados no rio, enfim, perto da represa Barra do Braúna existem já essas placas. A empresa Brookfield, que é a responsável pela represa, comunicou a vários municípios sobre essa situação de improbidade dessas águas, de se banhar nessas águas, de se alimentar de peixes dessas águas, enfim. Doutor Adalto, o que produz essas bactérias no rio e faz com que chegue a esse nível de contaminação? O que a gente entende que produz essas bactérias, primeiro, o baixo nível de água que se encontra passando hoje no leito do rio. A bactéria já existe. Só que em níveis toleráveis. Sim. A partir do momento que baixou a vazão Mesmo do com a água limpa, a bactéria está lá? A bactéria existe. A bactéria existe. Em níveis que não afeta, nem prejudica nem a vida animal, nem a flora, nem a fauna, nem ninguém. A partir do momento que baixou a vazão do rio, porque secaram as nascentes, secaram os valões, secou tudo, vamos dizer, para níveis críticos. E a falta de chuva, né? Com a falta de chuva. A carga de esgoto permaneceu a mesma. Todas as cidades que banham a bacia, porque quando a gente fala do Rio Pomba, a gente fica muito focado no rio. Não, isso é uma bacia hidrográfica. Essa bacia hidrográfica são cerca de 35 municípios jogando esgoto direto, sem tratar, no rio. Aí você imagina, o rio tinha uma vazão, que era de 70, 80 metros cúbicos por segundo. Essa vazão hoje está em cerca de 30 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, caiu para menos da metade. Mas a carga de esgoto permaneceu a mesma. Quer dizer, você criou o ambiente para a bactéria se desenvolver. Aí ela se desenvolveu, quando achou o ambiente propício, que era o lago lá da barragem da Barra da Braúna, tomou conta do lago todo, e aí À medida que se abre, extravasou para o rio. Sim, mas nós sabemos que nós estamos num período de estiagem, né? De agosto a outubro, segundo fontes que entendem do assunto, essa bactéria prolifera com muito mais força, intensidade, não é? Sim. E o que se pode fazer? A quantidade de esgoto continua a nossa preocupação dentro do rio, não tem jeito, né? Exatamente essa. O que se pode fazer... Chuva não temos Como a gente já ainda. disse, a culpa não é de ninguém, a culpa é da natureza. Mas o que se pode fazer e o que tem que ser feito, o que a gente pede para que seja feito, é um acompanhamento constante, monitoramento, acompanhamento de exames nessas águas, as águas que estão no rio e as que são captadas e distribuídas, para que seja informada a população sempre sobre as condições tanto da água a ser ingerida quanto da água do rio. E no caso da água do rio hoje, até onde a gente sabe, não é indicado a pessoa se banhar no rio, praticar esporte no rio e nem se alimentar de peixes do rio. Quando nós levantamos o problema, eu acho que houve um mal entendido. Talvez a gente não tenha se explicado como deveria, ou talvez as pessoas, também a gente falou uma coisa e as pessoas entenderam outra. Quando eu falo são as pessoas ligadas à municipalidade. Porque nós jamais tocamos no assunto
nem a preocupação da Água Santo Antônio. Em momento algum isso passou na cabeça de nenhum de nós. Porque a Água Santo Antônio tem pessoas competentes lá dentro, eu conheço algumas, acredito naquelas pessoas, são pessoas sérias, tão sérias, vamos falar, quanto nós, entendeu? Então, isso aí não se coloca em dúvida em momento algum, que eu tenho certeza se amanhã tiver algum risco de sair de controle, eles vão suspender o abastecimento. Eu não tenho dúvida disso. Até porque ninguém é doido. A não ser que alguém fica doido. Aí a história muda. Agora, a preocupação nossa é toda a informação para a população da situação do rio. Porque as pessoas usam o rio para lazer, as pessoas usam o rio para prática de esporte, as pessoas usam o rio para pesca, as pessoas usam o rio para tudo. Você, como um grande conhecedor do nosso rio, o que você aconselha para a nossa população? Eu acho que as pessoas devem se afastar do rio temporariamente até que as autoridades se pronunciem e falem assim, vocês podem voltar a usar o rio da forma que mais lhe convier. Por exemplo, só para você ter uma ideia, existe um passeio ecológico, que eu não sei se é o 4º ou 5º ano que já vai acontecendo, que é a saída de Pádua e vai até a Tafona. São cerca de 3 ou 4 dias de remo. E o coordenador desse passeio ecológico, é o Miguel Molim, ele veio me procurar e veio me perguntar o que eu achava. Eu falei assim, olha, Miguel, isso uma autoridade, vamos dizer, da municipalidade deveria responder para você, mas como você veio me perguntar, eu vou te responder aquilo que eu vejo. E aquilo que no fundo eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu jamais arriscaria colocar os remadores daqui para correr o risco de um deles, ou 2 deles, ou 10, ou todo mundo se contaminar com essa cianobactéria. Porque essa cianobactéria, eu acho que nem o inferno aceita ela. Aí ela ficou por aqui mesmo. Sim, Lúcio, mas a gente entende o alarme da população. O alarme porque, da população. na verdade, a água que a gente consome é oriunda do Rio Pomba. Mas essa tem controle, Dilma. Mas muitas pessoas não têm noção de que essa água está sendo cuidada, bem tratada, sendo monitorada. E aí... Cabe a informação. Exatamente. E aí é que precisamos, e é a pergunta que eu quero dizer, o que a gente precisa fazer para poder informar a nossa população e conscientizar as pessoas de que o nosso rio a poluição do nosso rio não tem a ver com a nossa água, ou seja, com a água que nós estamos bebendo. A própria Água momento. Santo Antônio fazia uma divulgação em massa no município. Eu acho que o município... E o município fazia a mesma divulgação com relação às águas do rio e das águas. Fazia separação. Na internet, em tudo quanto é meio de Vocês têm comunicação, conhecimento... E colocar placas como a Brookfield colocou na área dela. Só uma coisinha, Dilma, que eu gostaria de deixar bem claro. Que isso que o senhor nos falou com relação a que ele orienta as pessoas hoje a se afastarem do rio, não é promoção do caos, não. Isso é fato. Aqui, ninguém quer promover o caos. Nós queremos orientar a população, que a população seja orientada de uma coisa que está acontecendo de fato, no sentido de que a população não seja atingida pela a situação das cianobactérias e desses micro-organismos que podem fazer muito mal à saúde. Ô Dilma, eu mesmo me senti prejudicado nessa história, porque todo fim de semana eu estou dentro do rio. E lá em casa tem mais 2, quando eles estão aí, estão dentro do rio também. Quer dizer, correndo um risco desnecessário por falta de informação. A partir do momento que eu consegui ter alguma informação que veio de fora, essa informação da situação, eu me afastei do rio. E todo mundo que eu conheço que frequenta o rio, o conselho que eu dou é o seguinte, temporariamente fica fora. A hora que essa água disturbar, você presta atenção no seguinte, está um verde opaco. Você não enxerga 4 dedos abaixo do verde. Você colocar a sua mão, você vai ver que você não vê. Isso aí não é nada de gigoga. Isso é o trabalho da bactéria para criar um sistema de autoproteção dela e ela se desenvolver embaixo disso, de forma que a luz solar não entra para dentro da água, ela esbarra naquele verde opaco e ele fica e ela cria o habitat natural dela para ela poder se desenvolver e tomar conta de tudo.
Segundo um engenheiro sanitarista que eu conheço e é da minha família, ele diz que essa bactéria só pode acabar quando vier muita chuva e uma água muito barrenta possa conduzi-la e É o que vai arrastá-la. acontecer. Naturalmente. Mas enquanto não chove e a gente está num período de estiagem, o que tem que ser feito? Vocês têm conhecimento de algum outro município das ribeirinhas que estejam fazendo alguma coisa? Não, ninguém vai fazer nesse nada. sentido? A medida é se afastar do rio temporariamente. E tratar a água que é coletada e Agora, distribuída. a água coletada, nós temos uma empresa devidamente qualificada, gabaritada, que nada tem. Eu acho que ninguém tem nada a depor contra a água Santo Antônio. Alguns técnicos que tem lá dentro eu conheço, são pessoas altamente profissionais e eles sabem o que estão fazendo. Bem, mas nós sabemos que quando você fala assim, não pode se fazer nada, né? Nós temos que ficar alertando as nossas crianças. Tem muitas crianças que gostam de se banhar no rio, principalmente num sol desse, né, que está acontecendo nesses dias. Então, criançada, nada de banhar no rio. Primeiro que é perigoso até sem bactéria, imagine com bactéria, né? Famílias inteiras, você corre esse nada de remar, nem canoagem, nada disso, né, Lúcio? Nada disso é aconselhável. Agora, gente, temporariamente. Quando vocês falam assim, não dá para fazer nada, me dá uma dor por dentro, porque Nós também. eu imagino, porque o rio, a água é a nossa vida. Né? Vocês já imaginaram esse rio aí, se essa estiagem demora um pouco mais, e a gente vai vendo esse rio morrendo? Pô, mas ele está acontecendo, nós temos, você olha o Rio Tietê em São Paulo... Vocês têm certeza que não tem nada mesmo que se possa fazer? Nessa situação que está aí, não. Só Isso aí só chuva. Agora, a população tem que ser informada... Papai do céu pode. Bota a água do rio, não perder essa turbidez que ela está, esse verde opaco dela. Eu aconselho o pessoal olhar para o rio, chorar, entendeu? E lamentar. Agora, as cidades também têm que começar a dar um jeito de tratar dos esgotos. O problema dos esgotos é um problema sério. É um problema seríssimo. Né? Como é que faz? O que precisa ser feito em matéria de esgotos? Vocês têm sugestões? Investimento pesado. Aí cabe às prefeituras. Cabe aos municípios. Arrumar investimento para poder fazer a coleta e o tratamento do esgoto. Ok. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre o assunto? Só, Dilma, que é o que eu sempre falei, o que eu volto a dizer, que se Deus quiser isso vai passar, vai chover, e que os municípios comecem a se preocupar mais com o nosso rio, o município começa a se preocupar mais com o nosso rio, as pessoas começam a se preocupar mais com os nossos rios, as empresas, as indústrias, porque o que já foi dito, o rio é a alma da cidade. Se o rio morrer, a cidade morre. Certo. E o que é ainda alentador é que a água em que nós bebemos, a água em que estamos usando nas nossas residências, na nossa alimentação, no nosso banho, gente, fiquem tranquilos, porque ainda está dentro do nível aceitável, né? Isso. Então, fica aqui a nossa explicação. Nós agradecemos ao doutor Adalton, ao doutor Adalto, ao Lúcio Mauro, que são entendedores do assunto. Queremos aproveitar e mandar um abraço para o doutor Diego Belgome, que tão bondosamente, tão atenciosamente nos repassou as últimas notícias sobre a água de Santo Antônio. Também para o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Pádua, o Otoni Faria, que atenciosamente também nos atendeu. E a gente torce e pede muito a que Papai do Céu possa olhar, né? Olhar com o olhar misericordioso dele para nós e mandar chuvas, porque nós precisamos e o nosso rio agradece e nós também. Muito obrigada, doutora Adalto. Muito obrigada, Lúcio. Tá? Um abraço para vocês. Estamos aqui sempre às ordens. Look de hoje. Alivi Modas.
parceria maravilhosa. Aproveitar e mandar um beijo muito carinhoso para toda a equipe da Alivi Modas, especialmente para sua diretora, proprietária, Edith. Um abraço muito carinhoso para vocês. Na Alivi Moda, vocês encontram tudo em roupa masculina, feminina, infantil, bijuterias, acessórios, presentes, roupas de cama, mesa e banho. Alivi Modas. Fica ali, no centrinho da cidade de Pádua, na entrada da ponte Raul Veiga. E a gente vai ficando por aqui. E eu digo para vocês assim, ó. Se em um dia de tristezas tiverem de escolher entre o mundo e o amor, escolhas o amor. E com ele conquiste o mundo. E se nada nos salva da morte, pelo menos o amor nos salva da vida. Pablo Neruda. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada.